Magnífico Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Senhora Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Senhor General Ramalho Yanes e Senhora Doutora Manuela Yanes, em Vossas Excelências cumprimento também todas as demais autoridades, não seria fastidioso estar aqui a enumerar todas as demais autoridades, nomeadamente políticas, judiciárias e académicas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos, porque é fundamentalmente nessa qualidade que aqui estão. E quero começar precisamente por dirigir a todos o meu mais sincero agradecimento pela vossa presença nesta cerimónia e pela amizade, em muitos casos já muito antiga, que aqui os trouxe. Não podendo, obviamente, como seria meu desejo, nomear individualmente todos os que aqui estão hoje e que se quiseram associar a este acto, faço questão de deixar expresso que o vosso gesto, a vossa presença ficará para sempre na minha mente e no meu coração. A vossa presença e, igualmente, as muitas mensagens afetuosas que recebi de pessoas que queriam, mas não puderam estar presentes, e foram centenas de mensagens, enche-me de alegria e também da certeza de que valeu a pena ter percorrido o caminho que percorri e chegado a este momento. É desse percurso, aliás, que vos vou falar. Parafraseando Ortega y Gasset, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Cada um de nós é indissociável do seu meio e da realidade à sua volta. É por isso que decidi falar-vos de como cheguei aqui, do que ensinei e, sobretudo, do que aprendi, muito mais aprendi do que ensinei, acho que é assim com todos, enfim, da minha vida em paralelo com as minhas circunstâncias. Mas antes tenho de fazer algumas referências especiais. Agradeço a todos aqueles que, ao longo da minha vida, sempre me acompanharam e estiveram presentes quando deles precisei. E, desde logo, a minha família, recordando particularmente com muita saudade aqueles que já partiram. Não posso deixar de evocar a memória de meus pais, que ficariam muito contentes se pudessem estar aqui, e a quem devo mais do que alguma vez conseguirei exprimir. Sempre me apoiaram em todos os momentos e ensinaram-me pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo, os valores da bondade e do sentido de justiça, da dignidade, da coerência e da fidelidade às nossas crenças e convicções mais profundas. À minha mulher, Helena, companheira de uma vida em quem revejo estes mesmos valores, por todos estes longos anos muito felizes da nossa relação de amor e cumplicidade, englobando como pontos mais altos dessa felicidade a nossa filha a Ruth e as nossas netas, a Catarina, a Leonor e a Isabelinha, que tanta alegria trouxeram às nossas vidas. Ao Alentejo, que me viu nascer, altero do chão a minha terra. Não posso esquecer o profundo significado que teve para mim a medalha de mérito municipal que o município me outorgou, e saúdo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alter e meu querido amigo de sempre, não só pelas palavras que ele proferiu naquele dia e pelas circunstâncias que envolveram essa cerimónia, mas muito mais por aquilo que me disseram a maior parte das pessoas que lá estavam e que me conhecem desde sempre, e que disseram que não era pela circunstância de eu, enfim, ser catedrático ou de ser juiz ou presidente do Tribunal Constitucional, mas sobretudo que estavam felizes por eu ser a pessoa que sempre fui e que sempre continuei a ser. As pessoas que disseram isto eram as pessoas que me conhecem desde sempre. E isso deixou-me, como devem calcular, com um particular orgulho e por isso o profundo significado que teve para mim essa cerimónia. Lembro também todos, e foram tantos que não vou aqui poder individualizar, os que foram meus mestres na escola e na vida, não só na escola, mas na vida também. Os meus amigos, em especial aqueles com quem partilhei ideais, convicções e combates por um mundo melhor, os meus professores, os meus colegas, os meus alunos. Tenho aqui antigos professores, tenho aqui colegas, tenho aqui muitos alunos, tenho aqui muitos amigos. Todos com quem trabalhei e trabalho nos diversos sítios por onde passei, fosse na academia, nas faculdades onde estive, na administração pública, na Caixa Geral de Depósitos, nos gabinetes ministeriais onde estive e com quem trabalhei, e nos tribunais e no Tribunal Constitucional. Com todos aprendi e nenhum me esqueci. Nunca me esqueço do bem que me fazem e facilmente me esqueço do mal,
que devo dizer poucas vezes me aconteceu na vida, portanto tive de facto essa sorte. Talvez também o mereça, acho eu, mas tive de facto a sorte de poucas vezes me cruzar com a maldade. Mas do bem, esse nunca me esqueço. Quer dos tempos da instrução primária, quer do liceu e da universidade, quer de onde trabalhei e por onde passei, guardei amigos para toda a vida. Como estamos numa cerimónia de âmbito escolar, queria aqui referir alguns professores que tive ao longo do percurso escolar. Tive, de facto, grandes professores. Recordo desde logo os professores das primeiras letras, os meus professores da instrução primária, o professor Miguel, meu professor na primeira e segunda classe, e o professor Calado Mendes, meu professor na terceira e quarta classe. No liceu tive também grandes professores, podia recordar muitos mais, mas não os vou lembrar todos porque cometeria a injustiça de me esquecer de alguns. Então cito apenas o meu professor de matemática durante todo o liceu, durante todo o segundo ciclo do liceu, o professor Francisco Dias Agudo, Dr. Francisco Dias Agudo, que tinha sido reitor do Pedro Nunes e depois e antes tinha sido reitor do Gil Vicente e professor da Faculdade de Ciências, um grande professor de matemática. O nosso professor de Geografia, Norberto Gardigos dos Reis, era um grande professor de Geografia e nas aulas notava-se claramente que era um oposicionista do regime, como aliás depois confirmou depois do 25 de Abril. Era um homem extremamente inteligente, competente e muito aberto e fez-nos aprender Geografia a sério. A doutora Maria do Céu Novaes Faria, professora de Português e de Latim, e o doutor Aníbal Garcia Pereira, de Filologia Germânica, professor de Inglês e de Alemão, meu professor de Alemão, que me iniciou na língua alemã e que, passado pouco tempo depois de sair da faculdade, do liceu e ao entrar na faculdade, vim a ter o gosto de conhecer o meu querido amigo e colega, professor António Garcia Pereira, seu filho. E não posso esquecer uma referência ao nosso professor de Religião e Moral, o padre Alberto Neto, o padre da Capela do Rato, porque as aulas de Religião e Moral no Pedro Nunes, nessa altura, e com o padre Alberto Neto, eram uma lufada de ar fresco nos tempos sombrios da ditadura. Ali se discutia tudo, as condições sociais e económicas do país, discutia-se o regime político ditatorial em que vivíamos, e depois voltarei um pouco mais adiante à referência ao padre Alberto como pároco da Capela do Rato. No meu curso, na Faculdade de Direito, em que tive o 25 de Abril a meio, tive grandes professores. No primeiro ano, lembro, embora fosse da outra turma, mas como as aulas eram à mesma hora, eu, com muitos colegas da outra turma, onde havia um assistente, íamos assistir às aulas brilhantes do professor Paulo Cunha, grande professor, no primeiro ano de Direito, na cadeira de Teoria Geral do Direito Civil. No segundo ano, tive também o professor Inocêncio Galvão Teles a Direito das Obrigações, o professor Luís Silveira, professor de Direito da Família, também aqui uma lufada de ar fresco naqueles tempos sombrios, de antes do 25 de Abril, discutia-se tudo nas aulas de Direito da Família, e o professor Luís Lignau da Silveira incentivava-nos a trabalhar diversos temas. Lembro perfeitamente quando fiz a oral em fevereiro de 74, num dia já muito tarde, de ter discutido um tema que era o casamento putativo no direito civil português, em que tive que ler a tese de doutoramento do Dr. Fernando Andrade Pires de Lima, uma tese de 1999, que quando se abria estava lá no sótão da velha Faculdade de Direito, da biblioteca da velha Faculdade de Direito, e de facto quando se abria estava cheia de pó, mas tudo se discutia nas aulas do Dr. Luís Silveira, e também as aulas extremamente claras do professor Freitas do Amaral em Direito Administrativo, isto no segundo ano. Depois, no terceiro ano, em Direito da Economia, tive o professor Vera Jardim, que penso que estará aí presente, que foi também um grande professor em Direito da Economia. E no quarto ano, gostaria de referir, que me lembro com também particular carinho, do Dr. Jorge Fagundes. O Dr. Jorge Fagundes foi o primeiro professor que tivemos no nosso curso que nos levou aos tribunais. E isso era uma coisa estranha que se passava nas faculdades de Direito, que se faziam cursos inteiros sem entrar no tribunal, o que é uma coisa esquisitíssima. E o Dr. Jorge Fagundes, que era um excelente professor e que era também um grande advogado,
levou-nos aos tribunais. Depois acabei por ter muito contacto, fui professor de processo civil, de processo declarativo mais propriamente, e depois acabei por ter muito contacto com ele, porque ele também tinha sido aluno do Pedro Nunes, tal como eu. Depois, a certa altura, coincidimos em cargos na Associação de Estudantes, de Antigos Estudantes do Liceu Pedro Nunes de Lisboa. Isto no 4º ano. E a propósito do mestrado, depois do curso de mestrado, da parte escolar do mestrado, recordo o professor João de Castro Mendes, que era um ser humano de exceção e um grande professor, um grande processualista, e não foi meu professor, mas a partir daí, a partir do mestrado, tive sempre muitos contactos e acompanhou-me quer na parte escolar do mestrado, ou melhor, na feitura da tese, e depois mais tarde fui sempre acompanhado da minha carreira académica, um professor da Faculdade de Direito de Coimbra, e todas as pessoas que estão aqui ligadas a Coimbra sabem bem porque é que faço esta referência, que foi o professor Dr. Francisco Manuel Pereira Coelho, que era também um ser humano de exceção e um grande professor de Direito da Família, Direito das Sucessões, Direito das Obrigações, enfim, Direito Civil. Para além de grandes professores, tive também excelentes alunos, mas em relação aos alunos, inclusivamente aquilo que acontecia, acho que se aprende sempre imenso com os alunos, independentemente de serem excelentes, melhores ou menos bons. Às vezes as dúvidas que nos são postas pelos alunos são extremamente importantes porque nos obrigam a pensar em coisas que às vezes não tínhamos pensado. E nesse aspecto também muito lhes devo nesse sentido, não só aos professores, mas aos alunos. Tive de facto excelentes alunos, quer na clássica, quer na nova, sem esquecer todos os demais, cometeria a injustiça de enunciar uns e me esquecer de outros. Tive alunos excepcionais também, quer na Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade de Lisboa, conforme já disse, lembro-me de cursos que apanhei no 1º e 2º ano e depois voltei a apanhar no 5º ano e vi a evolução dos próprios estudantes e, de facto, tive excelentes alunos. Lembro-me na altura, depois na altura das orais de melhoria, haver excelentes notas, por exemplo, em Direito do Trabalho, de que era regente, e que não eram notas muito vulgares naquela altura nas faculdades de Direito. Mas sem esquecer todos os demais, e alguns estão aqui presentes, vou apenas aqui referenciar 2 desses excelentes alunos que depois seguiram também carreiras profissionais brilhantes, um da Faculdade de Direito de Lisboa e outro da Nova, porque tenho a sorte de ambos estarem hoje comigo no Tribunal Constitucional. Portanto, o conselheiro Carlos Medeiros de Carvalho, que sei que está aí, o conselheiro Carlos Medeiros de Carvalho, meu aluno do curso jurídico de 84 a 89, que depois seguiu também uma excelente carreira jurídica, uma excepcional carreira jurídica, enquanto juiz, primeiro nos tribunais comuns e depois nos tribunais administrativos, chegando a conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo e depois ao Tribunal Constitucional, e é um gosto tê-lo comigo no Tribunal Constitucional e ter visto toda essa evolução. E também da Nova, o conselheiro vice-presidente do Tribunal Constitucional, Gonçalo Almeida Ribeiro. Tal como previa na minha tomada de posse no Tribunal Constitucional, disse-o então que o meu trabalho iria ser muito facilitado por ter como vice-presidente o Gonçalo e por todas as suas qualidades de inteligência, competência, espírito de missão e sentido institucional. E, de facto, isso tem sido decisivo e muito me tem ajudado nas minhas funções. Vou então agora falar-vos do meu percurso de vida, no qual, em qualquer uma das suas vertentes, nunca deixei de fora nada do que sou. Bom, nasci no Norte Alentejano, sou de Alter do Chão, embora tenha nascido, bom, naquela altura ou se nascia em casa ou se nascesse fora de casa, ia-se nascer a Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre ia-se nascer a Porto Alegre. Faz este mês 70 anos, nasci na Casa de Saúde de Madalena Sampaio, em Porto Alegre. Nesse ano de 1955, Portugal vivia em ditadura, iniciada em 1926 e que ainda se iria prolongar por mais longos 19 anos. Lá fora, foi o ano em que morreram Teilhard de Chardin e Albert Einstein, e exatamente no mesmo dia em que partiu o inventor da teoria da relatividade, a 18 de abril, uma segunda-feira, iniciava-se na Indonésia a Conferência de Bandung, com a participação de cerca de 30 Estados recém-independentes de África e da Ásia,
que viria a conduzir 6 anos mais tarde ao movimento dos não alinhados, o qual pretendia ser a voz independente do terceiro mundo, fora do quadro bipolar da Guerra Fria. Esta, a Guerra Fria, assumia então novas expressões. Em maio, a 5 de maio, a então chamada Alemanha Ocidental entrava para a NATO e nesse mesmo mês era criado o Pacto de Varsóvia. Enfim, na pasmaceira, ou na tranquilidade, ou na pasmaceira, como se há de dizer, dos brandos costumes, dos alegados brandos costumes de Portugal, por cá não havia grandes novidades. Apenas por cá, interrompendo anos de hegemonia sportinguista, 7 campeonatos em 8 anos, o Benfica sagrava-se campeão em igualdade de pontos com o Belenenses, graças a um golo de um sportinguista a 4 minutos do fim do campeonato. Foi no ano 1955. Em Alter, a minha terra a que regresso sempre que posso, tive uma infância feliz. Foi lá que fiz a instrução primária, ainda hoje mantendo relações de amizade com os meus colegas desse tempo por lá permaneceram. Recordo muita coisa, recordo tudo de Alter, recordo o lago, onde aprendi a nadar, onde toda a gente de Alter aprendeu a nadar, os jogos de futebol no antigo campo da Feira, na Eira do Ataído ou na travessa da Rua das Parreiras, e isto é uma referência especial, porque está aí o meu amigo Dr. Calado Marques, já o vi, mas neste momento não sei onde é que está, e lembro que tínhamos 7 ou 8 anos, está ali, tínhamos 7 ou 8 anos, fomos multados pela GNR por andar a jogar a bola na rua. Isto foi incrível, a GNR passou para baixo, viu que estávamos a jogar a bola, nós parámos momentaneamente, quando começámos a jogar a bola, fomos apanhados e multados, acho que na altura por uma soma astronómica, por uma soma astronómica, é claro que quem foram multados foram os nossos pais, não é? Mas enfim, era assim o que se passava. E lembro também das idas a Évora para ver jogar o Lusitano. Era miúdo, mas lembro bem das finais europeias do Benfica e do Mundial de 66, onde Portugal brilhou, e Eusébio, que era nesse ano o detentor da Bota de Ouro, foi o melhor marcador. Fui numa das idas ao futebol Évora, tinha 9 anos, que vi pela primeira vez jogar a Académica, clube do qual, por influência do meu pai, antigo estudante de Coimbra, já era adepto. Em novembro de 2020, há uma história interessante relacionada com isto e com a minha paixão pela Académica. Há uma história interessante porque em novembro de 2020 já estava no Tribunal Constitucional e, portanto, respondi a esse mail dizendo que não podia dar pareceres, mas fui contatado por um antigo colega meu do liceu e da faculdade que dizia a certa altura, provavelmente não se lembrará de mim, fomos colegas no liceu e depois na faculdade, mas não se lembrará de mim, eu lembro bem de si, porque além de ser um ótimo aluno, lembro da sua paixão pela Académica e, sobretudo, pela forma de jogar do Artur Jorge. E, de facto, o Artur Jorge foi, de facto, o meu grande ídolo no futebol português, primeiro como grande jogador na Académica e depois no Benfica e na Seleção Nacional, e depois como treinador, grande treinador, primeiro treinador português a conquistar a Taça dos Campeões Europeus ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas sobretudo porque era um ser humano excelente, uma pessoa diferenciada, uma pessoa culta e uma pessoa de imenso valor que sempre admirei muito. Mas nos anos 60 de que estou a falar, o Alentejo era uma terra com as dificuldades e misérias de um povo para quem as promessas de uma vida melhor eram constantemente adiadas. Era o Alentejo dos deserdados da sorte e da sua difícil luta pela sobrevivência. Uma realidade que era facilmente visível a todos, mesmo àqueles que tinham a sorte de não partilhar dessas dificuldades. É assim que dos 40 colegas comigo concluíram a instrução primária em 1965, apenas 2 desse ano continuamos a estudar. Contudo, lembro-me de haver excelentes alunos que aos 10 anos foram trabalhar para o campo, para a fábrica ou para as oficinas, foram aprender os mais diversos ofícios sem terem a oportunidade de continuar os seus estudos. Ainda no sábado passado estive em Alter, estive com um colega meu de escola, que era um dos melhores alunos, que era um aluno excelente e que não teve oportunidade. Depois foi trabalhar para uma marcenaria, depois trabalhou no campo e depois acabou por se empregar na Câmara do Crato. E as pessoas que estão aqui de Alter, e há aqui muitas pessoas de Alter, sabem a quem é que me estou a referir e todos conhecem estas e outras histórias. Feita a admissão ao liceu em Porto Alegre, ingressei no Liceu de Santarém, no Liceu Nacional de Sá da Madeira em Santarém, onde fiz o primeiro ano, tendo depois feito todo o restante ensino secundário no Liceu
de Pedro Nunes, em Lisboa. Como era bom aluno, quer em letras, quer em ciências, quando no final do 5º ano fiz testes psicotécnicos, podia ir, segundo os testes, para qualquer curso, mas a indicação máxima era dada para Direito e Matemática. Embora gostasse muito de Matemática e era excelente aluno em Matemática, o que me levou a ir para então a linha E, a linha que dava acesso ao curso de Direito, foi o ter pensado que se fosse para Matemática só me restaria ser professor toda a vida. Foi por isso que resolvi ir para Direito. E acabei por ser professor toda a vida. Foi precisamente no Pedro Nunes que comecei a despertar para a política e a ter alguma consciência política. Estávamos na década de 60, marcada por acontecimentos e ideias que agitaram o mundo e cuja influência perdura até aos dias de hoje. Em África lutava-se pela independência das últimas colónias de países europeus. Na América Latina, a Revolução Cubana era sinónimo de esperança para todo um continente, e nos Estados Unidos era a luta pelos direitos cívicos, pelo fim da discriminação racial e contra a guerra do Vietnã. A leste consumava-se a cisão entre a República Popular da China e a União Soviética, e apareceram novos movimentos de esquerda, cada vez mais distantes da União Soviética, muitos deles mais distantes da União Soviética, fenómeno exponenciado depois por acontecimentos como a Primavera de Praga e a invasão da Checoslováquia, que fez muitos militantes comunistas questionar os seus partidos e tendo-se inclusivamente alguns afastado. Quem me conhece sabe que um dos meus cantores preferidos é Jean Ferrat, e aliás, particularmente quando canta Louis Aragon, e há uma canção que eu gosto particularmente de Jean Ferrat, que é a canção Camarade, e nessa canção há uma estrofe em que ele próprio reflete e se interroga sobre a forma como o sol se escureceu, é isto, nas palavras francesas, como o sol se escureceu naquela tarde de agosto, ao fim da tarde de agosto, em Praga. Portanto, isto criou, claro, algumas dúvidas, enfim, em muitos militantes comunistas, como era o caso quer de Jean Ferrat, quer de Louis Aragon. Na Igreja Católica, o Vaticano II potenciou o crescimento do ala progressista nos meios católicos, que, nomeadamente em Portugal, virá a ter uma grande importância. Tinha aqui umas considerações a propósito do Vaticano II, mas vou saltar por cima, apenas referir que na América Latina surge a teologia da libertação e o movimento dos cristãos pelo socialismo, e o exemplo mais marcante e radical de uma opção pelos pobres, apregoada pelo Vaticano II, é a do padre colombiano Camilo Torres, que assumirá a sua ação política revolucionária, tornou-se guerrilheiro, como exigência da sua condição de cristão e de padre, invocou expressamente a sua condição de cristão e de padre, para ter recorrido à luta armada por aquilo que entendia ser os seus ideais que mereciam ser defendidos. Também em Portugal, cada vez mais católicos afastavam-se do regime. Em 1964, o Álvaro Cunhal escreve o Rumo à Vitória, numa altura em que já havia uma clara divisão na esquerda portuguesa, nomeadamente com o aparecimento de vários movimentos maoístas, onde se destaca a figura de Francisco Martins Rodrigues, de que foi advogado o meu amigo Manuel Macaísta Malheiros, penso que estou a ser certo, de que foi advogado quando esteve preso pela PIDE, o meu querido amigo Manuel Luís Macaísta Malheiros. O maio de 68 abalava a França, a Europa e o mundo. Por cá, a primavera marcelista foi sol de pouca dura. Com uma crise académica de 69, o segundo Congresso Republicano de Aveiro e as eleições de outubro, a que a oposição concorreu, vieram demonstrar. Ora, o despertar para uma consciência política, o despertar para a política, passou-se muito neste ambiente e no Pedro Nunes. Muitos de nós, estão aqui muita gente, meus colegas e amigos do tempo do Pedro Nunes, que se lembram destes factos e conhecem as pessoas de quem vou falar. Aliás, neste momento vou falar de uma pessoa que penso que todos conhecem, mas que na altura era uma pessoa politicamente muito diferente do que é hoje e que teve em todos nós uma grande influência política, porque estava sempre a falar da política, a sensibilizar-nos para os problemas e, de facto, ajudou-nos a ter essa consciência política. Estou a referir-me ao João Carlos Espada, que foi dirigente do MAES, do Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa,
e que na altura nos falava do marxismo-leninismo, falava-nos de uma série de coisas que nós não percebíamos bem, mas que nos ajudava pelo menos a perceber que o que se vivia em Portugal era uma ditadura e que de facto estávamos muito longe dos outros países europeus que viviam em democracia. Como é sabido, este nosso colega de liceu depois teve uma evolução que o afastou muito destas ideias. Lembro-me, 10 anos depois de ter saído do liceu, de o ter encontrado ali ao pé do Jardim Constantino, por trás ali portanto, da Portugal e o Jardim Constantino, ali na Rua Passos Manuel, e dele me dizer que estava com uma crise existencial. Eu não o tinha visto nunca mais, desde os tempos, logo a seguir ao 25 de Abril, em que ele era dirigente da UDP e do PCPR, e de repente diz que estava com uma crise existencial e tinha criado uma coisa com um nome esquisito chamado Clube da Esquerda Liberal, e depois, a partir daí, foi-se tornando admirador da senhora Margaret Thatcher, do senhor Ronald Reagan e por aí fora. E penso que continuará nesse ritmo. Mas foi importante para os nossos conhecimentos da política e para a nossa consciência. Mas importante também foi para muitos de nós, e estão aqui muitos desses, a missa de sábado à tarde na Capela do Rato, precisamente com o padre Alberto Neto. Eu tinha então um grupo de amigos que nos sábados costumávamos ir às matinés do Jardim Cinema, na Avenida Pedro Álvares Cabral, ali perto do Pedro Nunes, com 2 filmes. O primeiro era sempre de cowboys, a seguir jogava-se matraquilhos ou bilhar, e por fim íamos à missa, não sei se das 7 horas, se era das 7h30, já não me lembro bem, foi há muitos anos, e sobretudo para ouvir as homilias do padre Alberto. Curiosamente, veio-se a descobrir mais tarde que há hoje um registro gravado destas homilias, porque a polícia política do regime, sempre zelosa, ia lá gravar as homilias do padre Alberto e serviram depois de acusação contra ele mais tarde. E isso foi extremamente importante, essa consciência das desigualdades, essa consciência do Portugal cinzento em que se vivia, muito transmitida, quer nas aulas do padre Alberto, que era uma pessoa muito ligada à juventude. O padre Alberto, além de ser responsável, além de ser professor de liceu e ser responsável pela pastoral juvenil, era um grande sportinguista e tinha uma grande ligação, portanto, aos jogadores do Sporting. Lembro-me, nomeadamente, dele ser padrinho de casamento de um dos melhores, se não talvez o melhor guarda-redes português de todos os tempos, o Vítor Damas, que há aqui muita gente que se lembrará, sobretudo sportinguistas, mas eu também me lembro bem do Vítor Damas. Para além disso, em 1969 aconteceram vários factos que, apesar dos meus 13, 14 anos, me fizeram começar a perceber o que era a política. Claro, a crise académica de 69, a crise de Coimbra e ainda as eleições de 69. E aqui vou referir, embora muito sinteticamente, alguns desses factos que me impressionaram nessa altura. Ficou para sempre gravado na minha memória o que se passou, e está aqui o meu querido amigo, tenho muito gosto em ter aqui o Alberto Martins, o que se passou naquele dia 17 de abril desse ano, na inauguração do novo edifício das matemáticas dessa universidade, e que deu origem, que marcou o início da chamada crise académica de 69, quando, num acto de coragem, o Alberto Martins, então presidente da Direção-Geral da Associação Académica, pediu a palavra ao Presidente da República para falar em nome dos estudantes de Coimbra. Enfim, e sabe-se o que se passou a seguir. Claro que a palavra não lhe foi dada e depois houve todas as consequências que sabemos e que não vou agora aqui repetir. Muitos anos mais tarde vim a ter o gosto de conhecer o Alberto Martins, que tenho hoje como amigo, aliás aqui presente, e que saúdo. Relacionado com esse facto, com a crise académica de Coimbra, recordo a minha presença, juntamente com o meu saudoso pai, na final da Taça de Portugal em futebol em 22 de junho, naquela que foi uma das maiores manifestações antifascistas em Portugal antes do 25 de abril. Nesse domingo, a vitória desportiva fugiu por muito pouco à Académica, esteve a ganhar até ao período de desconto e depois acabou por perder no prolongamento com um golo do Eusébio, já muito perto do fim do prolongamento, mas a Académica e os estudantes conquistaram outra vitória no outro jogo que nesse dia teve por palco um estádio nacional completamente cheio, que pôde testemunhar-se e solidarizar-se com a luta dos estudantes da Universidade de Coimbra e da sua cidade. Como escreveu Manuel Alegre, a propósito da morte de um dos grandes jogadores dessa extraordinária equipa, o Vítor Campos, cito: diferentes no campo e diferentes na vida, eles batiam-se pela Académica e com ela e connosco, cá fora, lutavam também pela liberdade.
Representavam a académica, levavam nas camisolas negras a nossa juventude e as nossas utopias. Foi, aliás, nesse ano de 1969 que tive os primeiros contactos com a poesia de Manuel Alegre, uma poesia feita das aspirações e esperanças coletivas, porta-voz de anseios e de inquietações, por através de um colega de liceu, que eu acho que está por aqui, que é o Francisco Castro Rego, me terem chegado a Praça da Canção e o Canto e as Armas em versões policopiadas, editadas clandestinamente. São livros, a Praça da Canção editada em janeiro de 65 e o Canto e as Armas de 67, que se tornaram bandeiras da luta contra a ditadura e contra a guerra colonial, verdadeiras vozes da liberdade. Aliás, a voz da liberdade era precisamente o nome do programa que o Manuel Alegre tinha na Rádio Argel, na clandestinidade, e esses livros, quando proibidos e apreendidos pela polícia, passaram depois a circular clandestinamente, e foi nesse contexto que vim a ter acesso quer à Praça da Canção, quer ao Canto e as Armas. A trova do vento que passa rapidamente se tornou um hino das lutas estudantis e uma das cantigas, símbolos maiores da luta contra a ditadura e contra a guerra colonial, assumindo ambos os livros uma dimensão simbólica, quase mítica, para sucessivas gerações. Saúdo também o Manuel Alegre aqui presente, com muito carinho e admiração. E bem-aja, muito obrigado. Entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa no início de novembro de 72, menos de um mês depois do assassinato pela PIDE no ISEG do jovem estudante de Direito Jean António Ribeiro dos Santos. Foram tempos de grande agitação política, com a existência de vários grupos. Um desses grupos era o Unidos Venceremos, ligado ao UEC e ao PCP, e outro, o Ousar Lutar, Ousar Vencer, ligado ao MRPP. Fui monitor ainda enquanto aluno, depois passei para assistente estagiário no primeiro concurso após a reestruturação de 77, colocado em duas secções, Ciências Jurídicas e Ciências Jurídico-Políticas. Penso que foi um pouco o que apareceu com o Dr. António Vitorino, que também entrou em duas secções, mas Ciências Jurídicas e Ciências Jurídico-Políticas e Ciências Político-Económicas. Tenho a impressão que fomos os únicos dois que concorremos a duas secções, embora não totalmente coincidentes, e entramos nas duas. Pelo que, depois de ter estado uns anos na primeira, acabei por passar pela segunda, designadamente nas cadeiras de Ciência Política e Direito Constitucional, tendo mais tarde regressado à primeira, completado o mestrado com uma tese de Direito das Obrigações como assistente, fixei-me definitivamente até sair da faculdade em Direito do Trabalho. Direito do Trabalho, o ramo jurídico, só muito tarde obteve entre nós a atenção das faculdades de Direito, onde não era lecionado antes do 25 de Abril. E, de facto, para além de gostar dos temas, para além de ser filho de um magistrado dos Tribunais de Trabalho, houve uma coisa que me marcou imenso e que foi, de facto, logo no início da carreira académica na Faculdade de Direito de Lisboa, ter integrado uma equipa que a todos os que dela fizemos parte marcou indelevelmente no plano académico e pessoal. E aproveito para saudar, porque já os vi por aqui, não só o professor António Monteiro Fernandes e o professor António Garcia Pereira, mas o Dr. Zé Cássio Lourenço está além ao fundo, e também já vi o Dr. João Moreira da Silva. Fazíamos todos parte desse grupo dos 9, que ficou assim conhecido, esse grupo de assistentes de Direito do Trabalho, que organizou as primeiras jornadas luso-hispano-brasileiras de Direito do Trabalho. Foi o primeiro grande acontecimento de Direito do Trabalho no nosso país e que trouxe nomes importantíssimos do Direito do Trabalho ao nosso país. Nas diversas turmas em que era ministrada a cadeira, portanto, nesse grupo dos 9, as regências foram atribuídas a António Monteiro Fernandes, António Garcia Pereira e José Barros Moura, com o primeiro, António Monteiro Fernandes, a acumular a coordenação das cadeiras, com a acumulação das cadeiras. E, de facto, eram muito estimulantes para todos nós, que praticamente, à exceção do professor Monteiro Fernandes, no fundo, éramos aprendizes do Direito do Trabalho. Lembro com saudade as reuniões do nosso grupo de assistentes na sala 7 do segundo andar da velha Faculdade de Direito. E, portanto, isso também contribuiu naturalmente para cada vez mais gostar do Direito do Trabalho. Na turma que então estava afeto, o regente era José Barros Moura, que havia sido também uma das figuras mais importantes da luta estudantil de Coimbra em 69 e de quem tive a honra de ser amigo,
desde que nos conhecemos, ainda nos anos 70, até à sua morte prematura, em março de 2003. Entretanto, em meados dos anos 90, saí da Faculdade de Direito de Lisboa, tal como os restantes 8. Saímos todos, o grupo dos 9 saiu todo. E na altura eu ainda tinha 2 anos de contrato e já tinha iniciado os meus trabalhos para o doutoramento, e nessa altura pensei que concluiria por aí a minha carreira académica. Como já tinha estado várias vezes na Alemanha a investigar para fazer a tese de doutoramento, na altura foi através do contacto com alguns professores alemães, e designadamente na Universidade de Bremen, o professor que tinha a cátedra Jean Monnet, portanto professor de Direito da União Europeia, professor Hagen Lichtenberg, e o professor de Direito do Trabalho, o catedrático de Direito do Trabalho, um dos nomes mais renomados do Direito do Trabalho na Alemanha, professor Wolfgang Deubler, que juntamente com um professor da Universidade de Trier, o professor Rolf Birk, me incentivaram a continuar os meus trabalhos para o doutoramento. E na altura o maior problema que tive foi que tinha mais páginas escritas do que aquilo que era possível apresentar como tese de doutoramento na Alemanha, de maneira que aí o trabalho foi um bocado a reduzir o tamanho da tese. Após o doutoramento, que concluí na Universidade de Bremen, ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Nova. E quero aqui exprimir a minha gratidão por essa possibilidade que foi dada de retomar a minha carreira académica a uma pessoa que infelizmente já não está entre nós. Estou a referir-me ao professor Carlos Ferreira de Almeida. O professor Carlos Ferreira de Almeida, que era uma pessoa de imensa generosidade e que se empenhava em ajudar as pessoas a iniciarem e a prosseguirem as suas carreiras académicas, foi decisivo e empenhou-se fortemente na minha vinda para a Nova, e quero aqui deixar este reconhecimento público e a minha gratidão. E aproveito, eu penso que já vi a professora Maria Helena Brito, neste momento não estou, e saúdo a senhora professora Maria Helena Brito com muito carinho e gratidão também, não o podendo infelizmente fazer na pessoa do professor Carlos Ferreira de Almeida. Naturalmente também devo isso ao professor Freitas do Amaral, que era o diretor da faculdade e também me acolheu de braços abertos, e foi na Faculdade de Direito da Universidade Nova que retomei a minha carreira académica e reencontrei muitos colegas e amigos, tal como eu, vindos da clássica. Aliás, lembro-me que na altura que foi da análise da minha tese, e eu lembro que o professor Ferreira de Almeida depois estava sempre preocupado e tal, a tese, e não sei o quê, e ficou todo contente da tese ter tido o summa cum laude lá na universidade. Depois foi um grupo até constituído pelo Sr. Professor Carlos Ferreira de Almeida, pelo professor Diogo Freitas do Amaral e pelo Sr. Professor João Kaupers, que está aqui, que tratou de analisar a tese, e a todos estou grato. Dei muitas cadeiras na Nova, quer na licenciatura, quer no mestrado e no doutoramento, com particular destaque naturalmente para o direito do trabalho. Nos últimos anos, antes da minha ida para o Tribunal Constitucional, estive na reitoria, primeiro como provedor de estudante e depois mais tarde como membro da equipa reitoral, nas equipas do reitor emérito, professor Dr. António Rendas, meu querido amigo, e também do atual reitor, professor Dr. João Sáagua, também meu querido amigo. E também gostei muito de estar e estive, de facto, além de dar as aulas, também na reitoria, colaborando com as equipas reitorais, cujos membros todos saúdo, e depois, enfim, a ida para o Tribunal Constitucional. E são estas as minhas atuais funções, primeiro como juiz, depois como presidente do Tribunal Constitucional. E aqui também saúdo todos os juízes com quem trabalhei, antigos e atuais, e todos os membros do Tribunal, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham no Tribunal, pois de todos tenho tido uma cooperação leal para a prossecução dos objetivos que a Constituição nos impõe, aproveitando para saudar aqui de uma forma particular, está aqui muita gente do Tribunal Constitucional, mas saúdo aqui de uma forma particular os presidentes Joaquim de Sousa Ribeiro, que está ali, e também o presidente João Pedro Kaupers, e também referir que me foi transmitida na segunda-feira uma mensagem endereçada pelo Sr. Presidente José Manuel Cardoso da Costa. São pessoas que são incontornáveis e que deram muito ao Tribunal Constitucional, com quem muito aprendi e continuo a aprender,
e procuro seguir o seu exemplo de dedicação ao Tribunal Constitucional e do excelente trabalho que fizeram. Há uma palavra especial que quero aqui deixar para lembrar com muita saudade o conselheiro Pedro Machete. O conselheiro Pedro Machete era uma excelente pessoa, partiu muito cedo, era um excelente jurista, um grande académico, um grande juiz e era um grande amigo. E quero lembrá-lo aqui com muita saudade. Sinto-me naturalmente grato e honrado pela confiança que os meus colegas depositaram em mim ao confiar-me a presidência do Tribunal e procuro corresponder a essa confiança e àquilo que se espera de um presidente deste Tribunal. E há uma coisa que também queria dizer a propósito da composição do Tribunal Constitucional e daquele equilíbrio que a própria lei procura entre juízes de carreira e juízes com outras origens, designadamente a universidade. Acho que isso, de facto, é muito importante. Tenho aprendido muito com todos os meus colegas, quer os que vêm da universidade, quer os que vêm das carreiras da magistratura. E, de facto, acho que este equilíbrio é muito importante. Nós vimos de um mundo jurídico que durante décadas, durante anos, sempre alimentou nas faculdades de Direito aquela ideia de que havia a teoria, a dogmática, e depois havia os práticos do direito. E havia muitos manuais de direito, que não tinham uma única citação de jurisprudência. E se nós formos à Alemanha, estão sempre a buscar exemplos da Alemanha quando interessa, mas esquecem-se dos exemplos que podem interessar verdadeiramente. Se nós formos aos manuais de direito alemão, nós vemos constantemente referida à jurisprudência. Ora, na verdade, a jurisprudência é aquilo que torna vivo o direito. E o direito não é o direito nos livros, não é o direito dos códigos, mas é o direito que é aplicado no dia-a-dia. É o direito dos advogados, dos juízes, dos tribunais, no fundo. E isso me parece que é extremamente importante. Sempre defendi isso, sempre procurei aliar a teoria com a praxis e acho que isso é uma mais-valia do Tribunal Constitucional. Não hesitei em aceitar o convite para o Tribunal Constitucional, porque sempre tive um grande interesse em questões jurídico-constitucionais no âmbito dos direitos fundamentais e designadamente em ligação com o direito privado. E aqui é um ponto que também me une nos nossos estudos ao meu querido amigo e colega professor Sousa Ribeiro, que também se tem dedicado muito às relações entre o direito constitucional e o direito civil. No fundo, desde há cerca de 45 anos, tem despertado uma especial atenção dos temas fulcrais da moderna teoria do direito constitucional, que é o tema das relações entre a liberdade individual e os poderes privados. Foi o tema que tratei pela primeira vez em 1979-80, no âmbito de uma disciplina de Direito Constitucional da parte escolar do mestrado, regida pelo professor Jorge de Miranda, tendo depois aprofundado o seu estudo na sequência de uma bolsa de estudos que tive do Conselho da Europa. Tive uma estadia longa, meio ano, em Estrasburgo, em 1981, fui o primeiro bolseiro português do Conselho da Europa, da Direção dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, em conclusão da qual publiquei uma monografia precisamente sobre a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais. Trata-se de uma problemática que, além do mais, está intimamente ligada à questão do sentido e dos limites do poder, numa sociedade profundamente fraturada em classes e interesses antagónicos, e em que o Estado social, já não é o inimigo nato do indivíduo como se via o Estado liberal, mas antes um seu aliado natural, competindo-lhe não apenas a respeitar a liberdade de cada um, mas também garantir a sua efetivação. Esta distinção entre respeitar e garantir, traduzindo no fundo a contraposição entre os direitos e liberdades clássicas e o entendimento próprio do Estado de Direito democrático contraposto à visão liberal, é muito feliz, por exemplo, no artigo 1º da Grundgesetz, da Lei Fundamental Alemã, quando, a propósito da proteção da Menschenwürde, portanto, da dignidade da pessoa humana, utiliza diferentemente os verbos achten e schützen, portanto, respeitar e garantir. Nos tempos que correm, é preciso, de facto, afirmar que a autonomia privada e a liberdade negocial, a liberdade contratual, não podem ser valores absolutos. Antes devem ceder perante a dignidade humana e o respeito pelos direitos fundamentais que a concretizam. O direito de cada um tem à proteção da sua dignidade, a dignidade de cada ser humano, pelo simples facto de o ser possui,
é uma tarefa do Estado democrático, o qual não pode ignorar os fortes poderes existentes na sociedade civil. Aqui, fazer apenas um parêntese para dizer que a grande falência do liberalismo é, de facto, entender que a liberdade e a igualdade jurídico-formal não basta, e a história provou que não basta, e, portanto, não se podem ignorar os fortes poderes existentes na sociedade civil, que, representando uma ameaça permanente para a liberdade individual, tornam imperiosa a intervenção do Estado. É, aliás, nesta lógica que se inscreve o direito do trabalho e a visão que dele tenho. Escrevi há muitos anos, mais rigorosamente há mais de 30 anos, um texto que não vos vou ler aqui todo, mas apenas uma pequena parte, recolocar a pessoa humana, não o homem abstrato, mas sim o homem concreto, no centro do ordenamento jurídico, é hoje mais do que nunca tarefa que incumbe a todo o jurista e em particular ao juslaboralista. Neste tempo, em que cada vez mais se ouvem os apelos ao neutralismo do direito, vindos precisamente daqueles que menos neutrais e mais parciais são, assumir a parcialidade, entre aspas, pela liberdade e dignidade da pessoa humana, traduzido no compromisso com os que nada têm e lutam por uma vida melhor, é a opção que, como jurista e como homem, que saltei uma série de coisas neste texto, para não tornar muito fastidiosa a leitura, é essa opção como jurista e como homem que se quer comprometer com os seus semelhantes assume e de que me esforço por dar testemunho, consciente de que hoje mais do que nunca é necessário reinventar a esperança e a crença num mundo baseado na solidariedade e na autêntica liberdade de todos. Hoje, passados mais de 30 anos, estas palavras continuam a fazer para mim todo o sentido. É isso, aliás, o que em matéria laboral impõe a Constituição Laboral, que aponta a necessidade de recentrar o ordenamento em torno da pessoa, dos seres humanos concretos da sociedade contemporânea, porque, na verdade, muito mais importante do que a outorga de direitos formais é a criação de benefícios sociais e económicos que tornem efetivo o seu exercício e convertam a liberdade jurídica ou formal abstrata numa liberdade real. É essa a grande aquisição do Estado Social. Como sempre afirmei, o direito, e muito menos o direito do trabalho, não é neutro, deve estar ao serviço da justiça e da solidariedade que a comunidade e cada um de nós devemos aos nossos semelhantes, particularmente aos mais desfavorecidos. Do que se trata, no fundo, é do respeito pela dignidade que têm direito todos e cada um dos seres humanos. Noutra forma de dizer, utilizando uma referência cristã, é o amor ao próximo, o que implica necessariamente a opressão preferencial pelos mais desfavorecidos, os deserdados da sorte. Esse valor, princípio fundador de qualquer sociedade decente, não pode ver a sua prossecução confiada ao mercado, antes tem de ser uma das funções principais do Estado democrático. O direito do trabalho é uma das principais expressões da passagem de um conceito de liberdade abstrata para a liberdade concreta e da afirmação de uma igualdade formal dos contraentes para o reconhecimento da sua desigualdade real. Com o Estado social, que já não é o Estado pertensamente neutro da tradição liberal, passa-se do qui dit contractuel dit juste, portanto, do contrato como sinónimo de justiça, do contrato com a máxima liberdade contratual e com a máxima autonomia da vontade, passa-se para um novo conceito de contrato, marcado pelo cercear crescente daqueles princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, com a entrada em cena da justiça social e da funcionalização dos direitos e do contrato, numa evolução que irá levar à garantia constitucional da autonomia privada e à constitucionalização do direito privado, desde logo com a ideia de que os direitos fundamentais se impõem aos cidadãos também nas relações privadas, constituindo um limite à autonomia negocial e à liberdade contratual. A Drittwirkung, ou melhor, a horizontal Wirkung, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tem como maior preocupação a proteção da liberdade individual contra os poderes sociais, não surpreendendo, pois, que a teoria tenha sido inicialmente colocada no âmbito laboral. Foi o âmbito privilegiado para o nascimento das principais controvérsias sobre a matéria, por exemplo, na Alemanha, com o célebre artigo de Nipperdey que inaugurou esta questão na Recht der Arbeit em 1950, mas também foi assim na Itália, na França e, naturalmente, na Espanha e em Portugal. É evidente que, uma vez mais e por preconceitos de cariz liberal, a sua admissibilidade parou com obstáculos. Contra ela, contra a eficácia horizontal dos direitos fundamentais,
invocou-se a perversão do direito civil, da autonomia privada e do livre desenvolvimento da personalidade a que conduziria essa tal eficácia dos direitos fundamentais. Num raciocínio em que, em vez de termos uma jusfundamentalização do direito privado, o que acontece é, ao contrário, uma civilização, entre aspas, ou uma privatização, entre aspas, dos direitos fundamentais e dos valores constitucionais. Mas hoje assiste-se ao reconhecimento generalizado dessa eficácia, tratando-se de uma ideia que importa particularmente para o direito do trabalho e para todas as relações de poder-sujeição. No caso do direito do trabalho, pode dizer-se dele que o desequilíbrio de forças entre as partes do contrato é a sua razão de ser e a compensação desse desequilíbrio a sua finalidade. O Estado tem o dever de proteger os direitos fundamentais, o que implica, nomeadamente, proteger a parte mais fraca de uma relação contratual de poder-sujeição, para a qual a autonomia da vontade e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade não são, por vezes, mais do que mera ficção. E é evidente, quando eu fiz aqui uma referência aos deveres de proteção do Estado, não vou agora aqui entrar numa discussão, nem haveria tempo para isso, e não me parece apropriado estar aqui a discutir as várias teorias da eficácia imediata e da eficácia imediata da Richtwirkung ou da horizontal Wirkung, e muito menos também estar aqui a desenvolver a teoria dos direitos de proteção do Estado, que aliás é de certa forma uma derivação da eficácia imediata, da teoria da eficácia imediata. A ideia de autonomia do direito do trabalho é hoje incontestada. O direito do trabalho, todos sabem a história, surgiu como uma reação à insensibilidade social do direito civil, tendo como técnica específica a promoção da desigualdade jurídica em favor do trabalhador, princípio basilar que se verifica desde logo como a própria determinação coletiva das condições de trabalho. Isto é essencial, a autonomia coletiva é essencial, não pode haver um verdadeiro direito do trabalho autónomo, mesmo o direito individual, se não houver um direito coletivo do trabalho em que os valores da liberdade sindical, da negociação coletiva e do direito à greve e das lutas laborais sejam protegidos. A ação coletiva e a regulamentação estadual com a imposição de limites aos poderes patronais constituem a base da autonomia desta disciplina jurídica e conduziram aos quadros laborais atuais e à própria constitucionalização do direito do trabalho, isto é, à elevação à dignidade constitucional dos seus grandes temas e princípios fundamentais. Com o advento do Estado Social, o trabalho passou mesmo a ser um problema constitucional. Para Peter Haberle, o trabalho está para o Estado Social como uma propriedade para o Estado Liberal, enquanto direito base em que assentavam os outros, uma condição objetiva, uma garantia de liberdade. O constitucionalismo liberal considerava a propriedade como suporte e garantia de todas as outras liberdades e da verdadeira democracia. Pelo contrário, no constitucionalismo social, esse papel é desempenhado pelo trabalho, a base da dignidade humana e da cidadania, de uma política e de uma economia ao serviço do ser humano, da justiça social e do bem comum. Analisando o artigo 1º da Constituição italiana, esta fórmula do artigo 1º da Constituição italiana é uma fórmula que considero simultânea muito feliz e muito profunda. A Itália é uma república democrática fundada no trabalho. Diz o antigo presidente do Tribunal Constitucional italiano, Gustavo Zagrebelsky, que a mesma Constituição, e lembro que a Constituição italiana de 1947 saiu, portanto, na sequência do pós-guerra, foi uma Constituição que uniu profundamente quer os democratas cristãos, quer os socialistas, quer os comunistas, coloca o trabalho como fundamento e princípio de que dependem as políticas económicas, devendo ser o trabalho a inspirar as opções da economia e políticas não subordinadas à dinâmica dos mercados. Afirma Zagrebelsky de seguida que, pelo contrário, hoje o que acontece com frequência é ser o mercado a condicionar as políticas económicas e estas a condicionarem os direitos do trabalho. É a vingança do mercado de que falava o saudoso professor Jorge Leite, traduzido no facto de os direitos do trabalho se sujeitarem às exigências do mercado, reduzindo o direito do trabalho a um frio instrumento de gestão empresarial, cada vez menos centrado no trabalho e na pessoa que trabalha, cada vez mais na empresa, cada vez mais afastado do seu código genético e da sua função tutelar protecionista. Voltando a dar a palavra a Zagrebelsky, o trabalho de principal
é hoje meramente consequencial. Ao invés disto, é oposto o caminho indicado pelo texto constitucional italiano naquele seu artigo 1º. O caminho que é indicado é o de serem o homem e a sua atividade laboral a base e o princípio constitucional primordial, assentando aí o fundamento primeiro da dignidade humana e da cidadania. O caminho que se impõe ao Estado é dignificar a vida de todos e de cada ser humano, de cada trabalhador, alcançar isso através da participação ativa destes na realização solidária do bem comum. Porque, se de facto, e aqui cito o artigo 2º da Constituição italiana, é tarefa do Estado eliminar aqueles obstáculos de ordem económica e social que, limitando de facto a liberdade e igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na organização política, económica e social do país, então, como escreveu Piero Calamandrei, outro grande jurista processualista, mas ele próprio constituinte em 46, então, diz Piero Calamandrei, enquanto cada ser humano não tiver a possibilidade de trabalhar e de estudar e de retirar com segurança do seu trabalho os meios para viver com dignidade, então, não só a República não poderá dizer-se fundada no trabalho, como também não poderá dizer-se democrática, porque uma democracia em que não existe igualdade de facto, mas apenas igualdade de direito, é uma democracia puramente formal. Eu tenho estado a citar a Constituição italiana, obviamente, mas isto que estou a dizer vale para a Constituição portuguesa. Citei particularmente pela fórmula feliz do artigo 1º da Constituição italiana, de referir expressamente a República como centralizada, concentrada no trabalho e na dignidade adquirida pelo trabalho, mas isto vale obviamente para a Constituição Portuguesa de 76, que também evidencia um compromisso constitucional no sentido de uma cidadania plena, de justiça social e de minimização das desigualdades, assumindo no fundo a ideia de que a liberdade só se torna efetiva se o Estado promover as reais condições para uma igualdade de oportunidade para todos. Do que se trata é de um necessário reconhecimento de deveres fundamentais que o Estado, enquanto comunidade, e cada um de nós, tem de realizar a solidariedade devida aos nossos semelhantes, particularmente aos mais desprotegidos. A proteção da dignidade no trabalho é hoje uma exigência acrescida por contraposição ao trabalho indigno, isto é, ao trabalho sem regras, sem liberdade e sem voz. As grandes questões do direito do trabalho, enquanto direito de proteção do trabalhador, isto é, o respeito pelos direitos fundamentais especificamente laborais e a imposição de limites aos poderes patronais em nome dos direitos fundamentais da pessoa humana, tem dignidade constitucional. A função social deste ramo do direito, tal como recortada pela nossa Constituição, assenta na necessidade de reconhecer o equilíbrio a alcançar entre as exigências económicas e os valores sociais e reconhecer também que esse equilíbrio exige que não se abandone à dinâmica dos mercados a prossecução dos valores fundamentais da sociedade, sendo que o mais fundamental desses valores, nas palavras de Orlando Carvalho, o primeiro e o mais imprescritível dos valores, é a dignidade da pessoa humana. Enfim, a marcha inexorável do tempo não se detém nem na vida, vamos caminhando pelos anos fora, eu já estou à beira dos 70, e também não se detém aqui, já vos estou a ocupar há muito tempo e estou a aproximar-me do fim. E pergunto, ao pensar nestes anos todos, o que ficou na memória. Claro que, em primeiro lugar, ficam sempre as memórias da infância e da juventude e ficam as saudades do tempo em que éramos jovens. Acho que não há ninguém que não tenha saudades dos tempos em que era jovem. Mas fica também a consciência do dever cumprido e a certeza de que, como disse antes, nas diversas dimensões da minha vida, nunca deixei de fora nada do que sou. Gostaria de ser lembrado como um professor competente, rigoroso e sério, humano e com sentido de justiça, aliás, isto é pleonástico porque não há justiça sem humanidade, e um professor com a preocupação de que os alunos se sentissem estimulados a ter não só o reconhecimento dos quadros da dogmática jurídica, mas também um pensamento crítico sobre os mesmos. E há aqui muitos ex-alunos meus, tive o gosto de encontrar aqui pessoas que já não via há mais de 40 anos, e de facto eles sabem que isto era uma preocupação permanente minha e sobretudo de os estimular e que procurassem ser
bons estudantes. Aliás, há aqui pessoas que me disseram que inclusivamente escolheram a carreira académica e outras carreiras, mas enfim, concretamente a carreira académica, inspirados, enfim, por mim. Isso é uma coisa que não estou a dizer mentira nenhuma e, portanto, acho que fico contente por isso. Relacionado com este aspecto, e já o referi atrás, procurei sempre aliar a teoria à praxis, sobretudo pelo recurso aos dados jurisprudenciais. Mas, para além de tudo isto, gostaria igualmente de ser recordado como uma pessoa empenhada e comprometida com os valores que defendo na academia e na polis, enquanto jurista e enquanto cidadão. Procurei sempre, disse isto na Assembleia da República, quando da audição prévia à minha investidura como juiz constitucional, procurei sempre que a minha carreira académica e a minha intervenção cívica tivessem como fio condutor a luta pelos direitos humanos, a qual tem de ser em especial uma luta pelos direitos dos mais fracos. Como jurista, procurei nunca esquecer a minha qualidade de cidadão, nem o facto de que a tarefa de colocação da pessoa humana no centro da ordem jurídica corresponde a um dever indeclinável enquanto parte da luta pela construção de um mundo melhor. Sempre em consonância com uma mundividência, para utilizar de novo as palavras de Jorge Leite, antropologicamente amiga do trabalho e dos trabalhadores, procurei assumir empenhadamente o combate pelos ideais de justiça social e fraternidade, como um dever de realizar a solidariedade que cada um de nós deve ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, particularmente aos que não têm voz nem vez. No fundo, como disse atrás, do que se trata é de um respeito elementar pela dignidade a que têm direito todos os seres humanos. É tão só disto que se trata. É nisto, nestes valores e princípios que acredito e pelos quais me tenho batido. Quer como professor, quer na minha intervenção cívica, nunca deixei de procurar ser coerente com estes ideais da justiça social e solidariedade. O contudo, nunca me impediu de respeitar os outros, todos os outros, mesmo aqueles que têm posições diferentes e, por vezes, até opostas. No livro do riso e do esquecimento, escreveu Milan Kundera: o primeiro passo para liquidar um povo é apagar a sua memória, destruir os seus livros, a sua cultura, a sua história, escrever novos livros, fabricar uma nova cultura, inventar uma nova história. Em pouco tempo, esse povo começará a esquecer o que é e o que foi. A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Nessa luta da memória contra o esquecimento de que falava Milan Kundera, não devemos permitir que sejam esquecidos os ideais e as causas nobres da nossa juventude. Nunca se deve desistir desses ideais, devemos ser capazes de renovar todos os dias a esperança de os realizar e lutar pela concretização desses nossos sonhos, certos de que, como escreveu Almada Negreiros, se não deram resultado todas as esperanças que eu tinha posto no dia de hoje, amanhã, logo de manhã, muito cedinho, todas as esperanças começam outra vez à procura da minha vez. O compromisso com a denúncia das desigualdades sociais e a luta por um mundo melhor é hoje cada vez mais um imperativo, num mundo em relação ao qual José Saramago, a quando do banquete comemorativo do Nobel em Estocolmo, em 10 de dezembro de 1998, afirmou o seguinte: a mesma esquizofrénica humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos, porque não sabem, porque não podem, porque não querem, ou porque não lhe permitem aquelas que efetivamente governam o mundo. As grandes empresas multinacionais e pluricontinentais, cujo poder não democrático reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Hoje, passados 51 anos sobre o 25 de Abril, o dia inicial inteiro e limpo onde emergimos da noite e do silêncio no dizer de Sofia, o dia em que se abriram as portas da claridade, nas palavras de José Carlos Ari dos Santos, quando por todo o mundo, pela Europa e também em Portugal, crescem projetos políticos de extrema-direita, torna-se imperioso e urgente não só denunciar a natureza do regime que nos governou entre 1926 e 1974, não permitindo o seu branqueamento, como renovar a mensagem de que a ordem jurídica deve procurar dar resposta às desigualdades sociais e estar ao serviço daquela luta pelo direito de que já falava Rudolf von Jhering, uma luta pela afirmação da dignidade da pessoa humana,
luta, infelizmente ainda tão distante do seu termo. É isso que impõe os valores da dignidade humana, da solidariedade e da liberdade, proclamados pela nossa Constituição. A Constituição de 1976, e não qualquer outra, a Constituição de 1976, ela própria é um corolário do 25 de abril de 1974, a qual apenas será verdadeiramente cumprida quando se alcançar plenamente o Portugal mais livre, mais justo e mais fraterno de que fala o seu preâmbulo. Muito obrigado pela vossa atenção.